Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 10 de novembro, quarta-feira. A igreja nos convida a rezar e a refletir o Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, versículos de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Interessante observar os detalhes históricos da época. Jerusalém era o caminho da morte. Jesus, quando chegasse em Jerusalém, seria preso e crucificado. Mas nem por isso Jesus fugiu da dor e do sofrimento. Ninguém foge da dor. A melhor forma de encarar a dor e o sofrimento é caminhar de frente, com entrega, com doação. A fuga só aumenta nosso sofrimento, só prolonga a nossa dor. E Jesus passava por duas cidades, a Samaria e a Galiléia. A Samaria era dos pagãos, território dos samaritanos. Os samaritanos, historicamente, eram inimigos dos judeus, por vários motivos, por questões religiosas, por questões econômicas, culturais. E a Galiléia era o território dos pobres, dos marginalizados, aquelas pessoas consideradas desprezíveis aos olhos da sociedade da época. Quando Jesus estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro e pararam à distância. Por que os leprosos pararam à distância? Porque havia uma lei da época muito rigorosa que proibia os leprosos de ter contato com as pessoas. Eles eram obrigados a ficar nos pastos, nos desertos, nos lugares afastados das pessoas, porque a lepra era uma doença altamente contagiosa, não é? Hoje conhecida como hanseníase. Era uma doença que não tinha cura e, além do mais, era uma doença que tinha um caráter religioso da época. As pessoas acreditavam que quem tinha saúde era abençoado por Deus. Quem era doente era castigado ou amaldiçoado por Deus. Infelizmente, essa teologia ainda permanece na cabeça de muita gente. Muita gente pensa que se alguém está doente é porque está pagando algum pecado, está sendo castigado por Deus. Ah, meu tio está doente, está pagando. Meu avô fez muita coisa ruim, está pagando algum pecado. Se for assim, como você vai explicar o sofrimento de Jesus? O sofrimento não é castigo, nunca será. O sofrimento faz parte da nossa vida. Os santos sofrem e os pecadores também. Então, o sofrimento faz parte da nossa vida, nos une a Cristo na cruz, nos redime, nos purifica e nos leva ao céu. Será nossa cruz que irá nos salvar. Será nossa cruz que nos unirá à cruz de Cristo, morto e ressuscitado, para a vida eterna. E os leprosos, então, obedecendo à lei, pararam à distância, mas usaram o que eles tinham, a voz. Gritavam com voz forte, a voz do desespero, da dor e da doença, mas a voz da esperança, pois estavam diante do Mestre. E por isso diziam: Jesus, tem compaixão de nós. Nós, nossa oração, o momento em que a nossa fé mais se exalta, mais cresce, é no momento da nossa dor, do nosso sofrimento. Quando clamamos a Deus, quando oramos, quando entramos no silêncio do nosso coração, na capela do Santíssimo, na igreja, no nosso quarto ou no nosso trabalho, basta fechar os nossos olhos, respirar fundo, que sentiremos que Deus está junto de nós. Jesus então disse diante do clamor deles: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Era uma lei da época que, se a pessoa conseguisse ser curada, os sacerdotes eram as autoridades que deveriam definir se a pessoa está curada ou não. Como não haviam
Médicos, especialistas, sacerdotes cumpriam essa função religiosa. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era samaritano. O interessante é observar que os outros eram da pátria de Jesus, eram conterrâneos de Jesus, não agradeceram, não tiveram gratidão, não olharam para Cristo, seguiram em frente. Mas aquele homem samaritano agradeceu. Ele era estrangeiro, mas foi capaz de ver em Cristo Jesus o Salvador. Ele o adora, o agradece. Atirou-se aos seus pés com o rosto e lhe agradeceu. E nós? E você? Agradecemos a Deus pelas coisas boas que Ele nos dá? Será que realmente nós temos essa capacidade de ajoelhar diante de Jesus e agradecer e derramar nossas lágrimas de louvor? Ou nós somos somente capazes de pedir? E Jesus então disse: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E Jesus lhe disse: Levanta-te, vai, tua fé te salvou. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor lhe dê a paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.